Olá pessoal, eu sou a professora Ana Paula. Quero mostrar para vocês hoje um processamento digital de imagens relacionado a criar mosaicos de modelos digitais de superfície, no caso os modelos SRTM, usando o QGIS 3.10. Bem, o processo de mosaico ele é uma atividade bastante recorrente aí nos projetos de engenharia, uma vez que nem sempre a sua área de estudo ela aparece em uma única cena, né? Às vezes ela está na divisa e no limite de duas ou mais cenas. Isso pode acontecer tanto com modelos digitais de superfície, como é o caso aqui das imagens de radar, como imagens aéreas ou imagens orbitais, tá? Então aqui, nesse caso, eu tenho duas cenas no estado do Paraná, e eu baixei essas cenas na plataforma Earth Explorer do Serviço Geológico Americano. E o nosso objetivo é unificar essas duas cenas em uma única. Isso a gente chama de mosaico de imagens, tá? Então, esse é um processo bastante simples. Lá no QGIS, nós vamos carregar lá as nossas imagens, tá? Que eu baixei previamente. Então, veja aqui que nós temos... Imagine que a nossa área de estudo estivesse nesse limite aqui, tá? Então, eu teria que primeiro, né, de realizar o meu projeto, a primeira etapa é unificar essas duas imagens em uma só. Então, para fazer o processo de mosaico, eu vou lá em Raster, miscelânea, construir raster virtual, tá? Isso mudou um pouquinho no QGIS 3.10 em diante. Antes era outra opção que havia no 2.18, tá? Aqui, pessoal, tem alguns parâmetros. Então, o primeiro deles é carregar os layers, tá? Então, como eu já tenho aqui na minha lista de camadas carregada, ele aparece aqui. Caso contrário, eu poderia buscá-lo na minha pasta, tá? A resolução, eu quero que se mantenha a maior resolução. Então, imagine que você tivesse cada cena em uma resolução, você poderia escolher a maior resolução, ou a resolução média, ou a resolução mínima, tá? A mais baixa. Nesse caso, como as duas imagens são de 30 metros, então seria a resolução média, ou manter alta, não vai fazer diferença, tá? Uma coisa muito importante é desmarcar essa opção, tá? Por caso contrário, ele vai gerar o mosaico sendo só a sobreposição dessas duas imagens e não simplesmente unificá-las, tá? Então aqui você precisa desmarcar e observar se o algoritmo de reamostragem ele está ao vizinho mais próximo, porque ele é um algoritmo indicado quando você não quer alterar o dado original, tá? A convolução cúbica, a interpolação bilinear, eles geram alterações dos dados originais. Isso não é interessante quando a gente quer o dado bruto, digamos assim. Então, veja se está vizinho mais próximo. E aqui eu preciso dar um nome para esse arquivo, tá? Então, lá na minha pasta, eu vou chamar ele de mosaico. Ele vai sair na extensão VRT, que é a extensão virtual. Depois a gente pode converter para um outro formato de interesse. E no QGIS eu sempre gosto de desmarcar essa opção, porque nem sempre o arquivo que ele vai abrir aqui depois vai ser o arquivo que eu dei o nome, tá? Então, às vezes fica confuso, então eu prefiro desmarcar e depois eu vou na pasta onde eu salvei esse arquivo e carrego ele no QGIS. Executa, é um processo bastante rápido. Aqui na minha pasta eu dou um atualizar, ele já mostrou para mim aqui o arquivo criado. E reparem que agora eu tenho uma única cena, tá? Então nós tínhamos essas duas cenas aqui, né? Veja que radiometricamente elas são distintas e aí a interpolação de vizinho mais próximo gerou uma cena unificada, tá? Esse arquivo eu posso exportar ele, tá? Aqui no caso o formato tem uma série de formatos disponíveis, então vou selecionar o GeoTIFF, que é um padrão para imagens georreferenciadas, e vou denominar ele lá de mosaico, mesmo nome, só que agora é .tiff, tá? Uma coisa interessante aqui, no sistema de referência, eu posso já deixar esse dado projetado. Então, as imagens SRTM vêm em WGS84, eu vou deixar as minhas aqui em Sirgas, e nesse caso vou trabalhar com a projeção TM, e a minha área de estudo aqui ele está no fuso 22 Sul. Tá? Então, você precisa consultar aí o fuso em que a sua área está localizada. Tá? Adicionar arquivo salvo ao mapa? Não, vou desmarcar isso aqui e dou um OK. Ele vai gerar para mim um mosaico em .tiff, agora na projeção que eu escolhi. Uma dica para vocês é sempre que vocês alterarem alguma coordenada, algum sistema de referência, é interessante abrir um projeto novo no QGIS e então carregar o arquivo que vocês mexeram, tá? Isso porque aqui, ó,
ele já vai trazer as coordenadas certinho e não do sistema anterior. Então, eu posso conferir nas propriedades desse arquivo, ó, que está em siglas 2000 TM22 Sul. Ok, pessoal? Então, com isso, vocês aprenderam a como gerar um mosaico de modelos digitais de superfície, né, que mostra a altitude do terreno. Nesse caso, são modelos da missão SRTM da NASA, feita no ano de 2000, usando aí o QGIS 3.10. Ok? Um abraço, pessoal.